Começou a P301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui a gente está com um casal de fotógrafos show de bola, que é o Rafael Queiroz e Isabela Araújo. A gente vai fazer um brinde, né, para iniciar o bate-papo. De praxe, saúde a todos. Saúde. Tem que beber, né, após o brinde. E a gente sempre começa o podcast assim, querendo saber um pouco da história de cada um, da onde vocês são, para depois iniciar realmente a profissão em si. Pode falar? Bom, Isabela Araújo, tenho 27 anos por pouco tempo, eu vou fazer em breve 28. Sou de Volta Redonda, nasci aqui, morei com a minha mãe até antes de casar, um pouquinho antes, com a minha mãe, com o meu padrasto e com a minha irmã. Meu Deus, o que mais que eu falo agora? Sempre morei em Volta Redonda, sempre... Faculdade, tudo aqui? Faculdade aqui, trabalhei aqui, estudei aqui. Teve uma oportunidade que eu trabalhei em Piraí, mas cresci aqui também, pertinho. Mas cresci por aqui, nessas regiões, então eu sou bem do interior, aqui, esse interior aqui mesmo. Nunca saí muito. Fui sair depois que a gente casou, que eu fui conhecer um pouco mais de centro de São Paulo, coisas assim. Mas cresci por aqui, bem da roça, bem mineira mesmo. Bom, eu sou o Rafael Queiroz, sempre nasci em Volta Redonda, né? Morei em Volta Redonda mesmo. Só que eu já tinha o costume de um pouco de sair, né? Porque eu tenho uns parentes que moram em São Paulo, em Suzano, né? Então, de vez em quando a gente sempre passava, às vezes, a virada do ano, né? Natal, alguma coisa assim, a gente sempre passava lá. Família bem ligada até hoje. Mas sempre estudei e morei sempre em Volta Redonda. Uma cidade grande. E em que momento que vocês se encontraram com a fotografia? Quem foi primeiro? Quem encontrou primeiro com a fotografia? Com certeza o Rafael se encontrou primeiro. Eu encontrei a fotografia em 2011, né? Eu sempre gostei muito, sempre fui apaixonado pela fotografia. Eu brinco que quando era criança eu pegava escondido a câmera da minha mãe, que era de filme ainda, para fazer umas fotos escondidas, né? Foto dos carrinhos. Aquele filme caro. Quantas poses? 36 poses. Aí ia lá, fazia foto das montanhas, das árvores e tudo mais. Mas já tinha essa pegada de paisagem. Isso, assim. isso. Aí minha mãe, de repente, ia revelar, que fotos são essas aqui? Sempre fiz isso. Uhum. Aí comecei, cara, sempre fazia algumas fotos, né, ir às vezes no casamento de alguns amigos, né, e tal. Pegava o celular, sempre fazia algumas fotos e tudo. Então sempre tive essa pegada de fazer essas Mas por fotos. você mesmo, sem ninguém pedir. Sim. Sempre por vontade mesmo, por querer, né? Aí até que minha mãe, uma vez, no aniversário, me deu uma PowerShot da Sony. Aí pronto, cara, comecei a fazer foto igual louco, assim, né? Muita foto. É que o começo da máquina digital, isso, né? Isso aí. Bateria ia embora. Todo mundo queria ficar vendo as fotos e a bateria ia embora. Isso aí. Aí até que alguns amigos começaram a falar, né? Pô, você tinha que fazer um curso e tal. Só que assim, em Volta Redonda você não achava muito acesso a isso, né? Aí de repente eu tava passando ali na vila, peguei um panfleto da loja do Shimoda ali, inclusive. Aí eu falei, caramba, que interessante, né? Aí já passei na loja, tirei as dúvidas, como é que funcionava e tal. Tava para começar já, acho que em 2, 3 semanas já ia começar. Aí, pô, não pensei 2 vezes. Fui em casa, no dia seguinte já fui lá, já fiz minha inscrição. Aí na primeira aula, cara, que eu ganhei a apostila, eu peguei a apostila ali em casa todinha, ela, cara. Assim, de vontade, porque assim, a primeira aula já tinha sido sensacional. Aí na hora também já comecei a pesquisar na internet, câmera para comprar e tal, uma câmera profissional. Aí comprei uma câmera profissional na época de segunda mão e tudo para começar, até para entender se eu ia realmente engajar na situação, né, e tudo mais. Mas, cara, aí foi louco, né? Tenho amizade com o Shimoda até hoje. Amor porque à primeira vez a fotografia. E de vez em quando ele me chama lá, né? Quando ele abre turma e tal, porque eu fui um aluno que realmente, né? Abraçou a ideia e entrou como fotógrafo mesmo. Né? Maneiro. Bacana. Bom, eu comecei, na verdade, a ter mais interesse na minha adolescência, quando eu tinha lá para os meus 14 para 15 anos, eu comecei a me interessar por câmeras. Aí já eram, assim, câmeras digitais, que eu comecei Outra época, né? Aí eu podia gastar um pouco mais, não tinha problema de ficar contadinho. Mas eu comecei a me interessar. E aí, na época, eu fazia algumas fotos, assim, da minha irmã, das minhas primas pequenininhas. Aí eu lembro que na casa da minha mãe tinha um quadro muito grande de tulipas, assim, vermelhas, que o meu tio pintou pra ela. Era bem grandão. E aí eu tirava o quadro do lugar, botava na parede, colocava um tapetinho vermelho que minha mãe tinha também.
Aí montava todo um cenário, fazia foto da minha irmã. Estúdio, né? Fazia todo um estúdio. Exatamente. Aí eu fiz as fotos da minha irmã a primeira vez, nossa, a família toda achou a coisa mais linda. A família fica, ai, que bonitinho, que não sei o quê. E aí eu tive que fazer das minhas primas, tive que fazer um monte de coisa. Então, assim, foram várias, tudo as crianças, né? É tudo então, experimental, né? Fazendo ali na... Experimental, tudo experimental. Então, eu fui montando esses pequenos estúdios em casa e eu comecei a me interessar a partir daí. Porém, né, eu muito nova, era só uma coisa que eu gostava e eu falava pra mim mesma que quando eu tivesse, assim, meu emprego, minhas coisas, eu ia fazer um curso. E aí, quando eu tinha lá pros meus 19 para 20 anos, foi quando eu conheci o Rafael, né? Eu ia perguntar isso, quando vocês conheceram? Quando eu tinha meus 19 para 20 anos. E aí a gente se conheceu, e aí eu conheci ele não por causa da fotografia, mas acabou que a fotografia já logo... Mas quando vocês se conheceram, você já tinha feito o curso? Não, já era fotógrafo. Rafael já era fotógrafo. Quando eu o conheci, foi na igreja, por conta do teatro, mas logo a gente começou a conversar sobre a fotografia. Na verdade, eu achava que ele era... um assunto em comum ali, Era um assunto em comum. Na verdade, eu achava que ele era um fotógrafo que eu admirava muito, que é o Rafael de Paula. Na minha adolescência, ele era o fotógrafo top da região, que fotografava 15 anos das meninas, tudo da minha época, e eu achava, assim, fantástico o trabalho dele. Ele fazia um trabalho de estúdio muito maneiro. Então, eu gostava muito do trabalho dele. Aí, uma vez, numa programação Rafael, fotógrafo é ele. Rafael, fotógrafo, eu achava que era a mesma pessoa. Só que eu não conhecia nenhum dos dois pessoalmente, né? Então, eu admirava muito o trabalho do Rafael. E aí, um dia, numa programação de igreja, eu vi um fotógrafo fazendo fotos. E aí, eu brinquei com amigos meus, eu falei assim, tem um fotógrafo dessa vez. Daí eles falaram pra mim assim, o Rafael de Paula veio fotografar a gente. Aí eu falei assim, esse é o Rafael de Paula? Esse é o Rafael... Isso antes da gente se conhecer, muito antes da gente se conhecer. Esse é o Rafael de Paula. Eu fiquei só observando de longe o Rafael de Paula trabalhando. Só que aí logo eu percebi que o pessoal tava me zoando. Eu falei assim, não, então não é não. Mas aí o pessoal chamava ele de Rafael, eu ficava assim, gente, é ou não é? Eles combinaram bem essa mentira, né? Mas acabou que descobri que não era e passou. E depois a gente nem conversou mais a respeito. Também não falei com ele nesse momento, assim. Mas depois que a gente foi se conhecer, né, mais uma vez por conta do teatro da igreja, que aí o assunto entrou. E a gente foi falando a respeito de fotografia, aí eu falei que eu tinha interesse. E com um mês de conhecidos, ele já quis me levar para um evento para eu poder ver como é que funcionava. A gente tava fazendo um mês de namoro. Um mês de namoro, verdade. Aí eu tinha um casamento para fotografar. Eu falei, bora. Você sabia que ela tinha interesse? Sim, tinha interesse. Aí ele falou assim, mas quer que ir responsabilidade, comigo? hein? Responsabilidade. Aí ele falou assim, quer ir comigo? Eu falei, quero, assim, pra segurar a luz até então, porque eu não tinha equipamento pra mim nem nada. Meio que um staff ali, né? Exatamente. Eu fui fazendo, peguei a câmera dele, fiz algumas coisas, aí fui desenrolando algumas coisas. Nisso ele viu que tinha realmente interesse e ele que resolveu investir em mim. Então ele que pagou curso, comprou câmera. E aí, a partir daí, eu entrei no ramo da fotografia. Também fiz aula com Shimoda. E eu fiz questão. Falei, poxa, o primeiro curso tem que ser com eles, porque assim, eu gostei muito, assim, foi um excelente curso, né? Eu falei, poxa, tem que ser com eles. Até perigoso, né? Porque o tanto que ele falava bem, você falou, ai meu Deus, que responsabilidade desse curso também, né? Nossa, mas foi bem maneiro, assim, a gente finalizava num sítio em Santa Rita de Jacutinga. E aí a gente fazia fotos, né, lá tinha atrás do sítio uma cachoeira, e o grupo todo, é uma aula prática, né, legal. E o grupo todo de fotografia, era o quê? Umas 20 pessoas. E aí um tirava do outro? A gente fazia da paisagem, fazia um do outro, e então a gente tinha vários momentos em que a gente levava uma câmera ou celular, qualquer coisa que tivesse, e a gente ia fotografando. Então foi muito legal, esse foi o encerramento do meu primeiro curso, e logo em seguida eu já comecei a trabalhar, e nada melhor que a vida pra ensinar a gente, né, Sim, a prática pra ensinar a gente. Mas vocês, hoje em dia, vocês focam em casamentos. Mas Sim. por que vocês escolheram isso? Cara, é até engraçado que assim, quando eu fiz o meu primeiro curso com Shimoda, aí a gente começa assim, nos primeiros cursos igual você começa... ia pra cachoeira. Isso. Tal. Aí você começa a ver, né, vários outros serviços, técnicas, né? E eu tinha um amigo meu que estava começando a ser fotógrafo, só que ele já estava no ramo de eventos, né? Então, assim, por já estar no ramo de eventos, ele já tinha mais fácil acesso a estar, né, a ser contratado, né, para fazer os casamentos e tudo mais. Só que eu achava casamento chato, cara. Eu falei, eu vou procurar outra coisa. E muito cansativo, né? Porque varava às vezes à noite e tal. E é muito regrado, tem muita Aí eu regra, falava, né? Assim, eu falei, não, casamento eu não vou fazer, não. Vou pegar outro ramo. E eu fui fazendo outras coisas, né? Aí a galera da igreja começou tipo assim, bora fazer umas fotos? Aí comecei a oferecer, né? Até mesmo para pegar, né? Praticidade, ritmo e tudo, e entender como fazia, né? E tudo mais.
Aí comecei a pegar, né, os noivos que estavam lá na igreja, casal de namorado, as meninas também pra fazer ensaio feminino, né, e tal. Aí fiz alguns ensaios e tudo. Aí fui fazendo aniversário infantil, fui fazendo outras coisas e tudo mais. Até que eu peguei um casamento, o primeiro casamento meu sozinho, né, como empresa mesmo, em 2013, que foi de um casal lá da nossa igreja, que seria um casamento mais simples, né, e tal, mais íntimo, só a família, né, e tudo mais. Aí eu meio resolvi que a responsabilidade era um pouquinho menor, tem uma responsabilidade, é lógico. Mas a pressão é menor, na verdade. E seria um pouco mais tranquilo, porque assim, eram conhecidos meus, eram amigos meus, meu pastor, que seria o meu pastor que ia Você ficava mais à vontade para circular. As pessoas eu conhecia, a família dele eu conhecia, né, e tal. Então ficaria mais tranquilo, né, não teria muita pressão, né. E, cara, foi muito emocionante o casamento e tal. E dali eu me apaixonei pelo ramo de casamentos. Essa parte que eu quero. Cara, aí eu falei, poxa, essa emoção que eu gostei. Né, de sentir e poder realmente fotografar. Desde a parte religiosa até a festa. Isso aí. Completo. Aí, pô, eu gostei pra caramba e tal. Falei, poxa, tá aí. Gostei, não esse gostava, nicho que eu mas... quero. Aí eu comecei, assim, eu ainda fazia tudo, alguns outros eventos. Mas aí eu comecei a focar bem em eventos, né? Em eventos sociais, né? Aniversários, né? Casamentos e tudo mais. Até que quando eu comecei a namorar com a Isabela, eu comecei a nichar mais o negócio, né? Aí eu comecei a fazer alguns cursos especializados mesmo em casamento, né? E tudo Mas mais. antes você ia todo sozinho? E sozinho, e quando era um evento maior, cara, eu contratava um freela, né? Pra ir junto, né? E tudo mais. Mas a empresa, até então, era só eu mesmo, né? E tudo mais. E era tocava. Só Queiroz Fotografia. Na verdade era Rafael Queiroz, né? Era Rafael Queiroz Fotografia, né? Que era. Aí eu conheci a Isabela, ela começou, né, a entrar e gostar muito, se apaixonar pela coisa, né, e tudo mais. Fez o curso também. E foi se aprimorando também alguns cursos na internet, né, e tudo, de posicionamento. A Isabela, ela focou bastante nessa questão de posicionar, né, e tudo mais. Casal, Deixa eu falar aqui, eu até reparei até no nosso casamento. Um é mais focado numa parte, outra... Isso. Como que funciona isso? Eu sou mais a parte técnica, né, e tudo mais. Eu brinco que assim, eu chego no local, eu já consigo visualizar o ambiente, já consigo definir, tipo assim, eu quero fazer uma foto do casal ali naquele cantinho, outra um de frente pro outro ali naquele meio, porque eu vou pegar aqui o ambiente todo ali. Eu já chego no local, já... E fora que tem local que você já conhece também. Isso. Então eu já vou pegando. Enquanto a Isabela... Eles toda luz, e eu chego grudada na noiva. Eu fico o tempo todo com a noiva, e a noiva acaba que, como eu sou uma fotógrafa, as noivas acabam se apegando, é um momento de tensão, um momento de nervosismo. Colocando vestido, tem maquiagem. É muita coisa. E acaba que todo esse momento em que ela se veste, em que ela se maquia, tudo que ela passa ali, ela passa e ela sente com todo mundo que tá ali próximo. O homem do outro lado colocando terno, trocando ideia com a galera. Aí é um momento em que elas não... quem tá ali com elas faz parte do momento delas, que é muito importante. Então, eu, como sou fotógrafa, eu tenho o privilégio de poder estar ali com elas nesse momento, em que elas estão colocando vestido, que elas estão se vendo pela primeira vez de novo. muito mais à vontade. Então. O Rafael não fica no quarto, obviamente, porque enquanto elas se trocam e tudo mais. E é um momento em que eu tiro uma foto ou outra, é um momento em que eu tô ali. Eu já ajudei muito a noiva a se vestir. Então, assim, a gente acaba, né, salvando umas noivas de vez em quando, porque suja o vestido, resolve o negócio. Então, como a gente tá ali o tempo todo, porque chega um determinado momento do making off, que o Rafael sai, ele vai pra festa, ele até então já fez o momento do making off. Fez uma foto maquiando, fez uma foto ali, dela ainda de roupão. Pré-casamento, ela ainda não tá vestida. Em algumas situações, o Rafael consegue ficar pra fazer foto da noiva pronta. Mas dificilmente, porque normalmente quando ela se arruma, já é o momento dela ir pra o horário exato já. É a hora. E ele precisa estar lá pra poder fazer foto do ambiente e pegar os padrinhos entrando, o noivo chegando, um monte de coisa. Então, antes da noiva ficar pronta, a maioria das vezes o Rafael sai e vai pra cerimônia. O local da cerimônia. E eu fico ali. Então, eu que vejo a noiva se vestindo e tudo mais. Então, a noiva, como ela tá num momento de muita sensibilidade, ela se apega a quem tá próximo. E eu acabo me aproveitando um pouco disso no bom sentido, porque como ela se apega a quem tá próximo, eu acabo me aproximando pra eu conseguir ter essa confiança dela. Confiança, é isso que eu ia falar. E aí, como eu tenho essa confiança, ela acaba confiando no que eu estou falando. Fica mais à vontade. Fica mais à vontade. E aí eu posso dizer, vamos lá fazer essas fotos aqui. Mas não vai atrasar? Fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei a hora que a gente pode ir, eu sei o tempo. Fica em paz, deve estar começando lá ainda. A festa não começa sem você. Então ali a gente vai conversando, elas vão confiando no nosso trabalho.
E aí a gente tem esse momento que consegue fazer as fotos, porque às vezes elas ficam preocupadas com hora, ficam preocupadas com isso, ficam preocupadas com aquilo. Só que nem aproveita o momento. Não aproveita. E aí a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe aquilo ali. Então eu falo, pode confiar, eu sei o que eu tô fazendo, relaxa. Aproveita o seu momento. Porque vai ter, às vezes, um atrasozinho, vai ter um negócio, um atraso assim de alguns minutos é normal. E é até esperado, né? É esperado, a gente não deixa atrasar absurdos, né? E a gente já viu muita coisa acontecer. Isso que eu ia falar, uma coisa que a gente adora escutar nesse podcast é perrengue. E casamento tem bastante, né? Tem muito perrengue. Já aconteceu do pólen do buquê. Nossa. Sujar o vestido de amarelo. Nossa. E, e amarelo é uma cor que chama atenção, né? Eu tava com a noiva, a gente entrou no carro e o buquê dela era muito grandão, tinha aqueles, como se fossem lírios, né? Sim. Eu até pensei, né, nisso na hora. Era assim. o lírio, e aí ela aquela pontinha. Tem aquela pontinha e aquilo ali amarelinho ali. Até então tava tudo bem. A noiva estava toda pronta, entramos no carro. Eu normalmente vou com a noiva dentro do carro, né? Então eu já andei aí de limusine, já andei de Porsche, já andei de Camaro, já andei de um monte de coisa. Eu tava no carro com a noiva. Nossa, lá. Camaro e a noiva dentro, caramba. Como que difícil, mas cabe, mas cabe. Eu tava no carro tava no carro junto com a noiva. E aí o pai dela tinha esquecido a aliança em casa. A gente teve que voltar na casa dela. E nisso eu lá do lado. Tudo bem, a noiva nervosa, preocupada. Você é um pouco psicólogo ali também, né? Eu fico ali ouvindo. A noiva fica nervosa, a noiva fica falando. Assim, não, tá tudo bem, não, pode falar. É normal, todo pai esquece. Não acontece com frequência. E ela fica ali desabafando. Porque assim, né? querendo ou não, o dia da mulher mesmo. Exato. Não tem como. O homem tá lá do outro lado, esqueceu, beleza. Depois a gente coloca. É um sonho, né, cara, da noiva, né? Ela sonhou com aquilo. Aquele momento inteiro. Né, sempre. Aí, beleza, a gente foi lá na casa dela buscar a aliança. O pai corre, só pega a aliança. Quando a gente tá chegando, aí o sítio era um pouco distante, então a gente foi chegar lá no sítio. Quando ela desceu, estava todo mundo já preparado na parte de cima. O sítio, ele era baixo assim, onde a gente entra, é na parte já aberta com a piscina e logo atrás tem o salão. Atrás do salão você sobe e onde acontece a cerimônia. Acho que eu sei de qual local vocês estão falando. Um gramado, assim, é muito bonito o local. E aí, quando a gente chegou, não tinha ninguém ali, só o pessoal lá em cima. A cerimonialista não foi recebê-la. Aí eu fiquei até um pouco preocupada. Mas assim, beleza, é só ela subir e tá tudo bem. Quando a gente desceu do carro, eu olhei a mancha amarela assim, no vestido. Aquele vestido branquinho, bem na frente, assim, ó. Onde ela foi segurando, porque ela foi com um buquê. Onde ela apoiou no colo. Isso. Quando eu olhei, só eu tinha visto até então. Eu peguei o buquê da mão dela e falei assim, deixa que eu seguro, porque tava caindo. Eu falei assim, deixa que eu seguro. Quando ela olhou pra baixo, ela falou assim, sujou meu vestido todo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou acalmar essa noiva? Aí, nisso, eu falei assim, não, calma, tem jeito, vamos resolver. Nisso, eu pedi pra chamar, eu só encontrei o DJ ali embaixo, não tinha ninguém ali embaixo pra salvar a gente. Nisso, eu encontrei o DJ, falei assim, moço, pelo amor de Deus, vai lá e chama a cerimonialista. Pede pra ela trazer qualquer produto, uma pasta de dente, qualquer coisa, pra poder limpar o vestido da noiva, qualquer coisa. Desce a cerimonialista com a pasta de dente um tempão depois. Pasta de dente mesmo? Ela levou uma pasta de dente. Ela olhou pra mim e falou assim, foi aqui que pediram uma pasta de dente. Na maior tranquilidade. Na tranquilidade. Era uma senhora, né? Então, acho que ela não era nem, assim, profissional da área. Foi uma contratada ali, amiga, parece. E aí, chega ela na maior humildade. Eu falei assim, não, na verdade, eu queria que limpasse o vestido da noiva. Ela falou assim, nossa, sujou, né? Que calma, né? Muito tranquila. Pega, vai, aí eu ajoelho ali, limpo o vestido da noiva desesperada, tava na hora de entrar, todo mundo esperando a noiva, limpei ali e tal, não resolveu totalmente, mas conseguimos tirar a maior parte. Fica a dica aí. Fica a dica, se sujar o vestido de pólen. Todo casamento leve uma pasta de dente, recomendado entre 9 e 10 dentistas. Resolveu. Então, assim, não só esse, como vários perrengues acontecem, assim, com frequência e com a noiva. E teve alguma coisa com vocês também já? Câmera, com a gente, acabou a bateria. Cara, aconteceu uma vez comigo uma crise de enxaqueca. Na hora de ir pra cerimônia. Isso. Entre o... Que disfarça, né? Nossa, cara, a gente não pode passar mal, né? Mas foi um negócio muito mal. sério. Nunca tinha acontecido. Quando eu cheguei, a gente chegou no making-off, tava tudo bem, eu tava com dor de cabeça, eu tomei um remédio, ficou tudo bem. Fomos fazendo o making-off. Quando a gente saiu, e aí entre o making-off e a cerimônia, é um período muito curto. É só você ir de carro, você não pode só ficar chegar, né? E a gente tem que chegar antes da noiva. E foi um momento em que o Rafael conseguiu, foi um dos casamentos que o Rafael conseguiu pra poder sair junto com a noiva. Ele conseguiu fazer a foto da noiva pronta.
Quando a gente chegou no meio do caminho, eu falei assim, eu não estou aguentando. Eu tava quase desmaiando. Só no carro. vocês dois. Só nós dois, eu tava quase desmaiando. Foi assim, eu realmente não estava aguentando. Eu sabia da responsabilidade, mas para eu sair dali, eu realmente estava passando mal. Por sorte, bênção de Deus, o Rafael tinha combinado com um amigo nosso, que também é fotógrafo, um casal de amigos nossos que também é fotógrafo. Eles estavam saindo de um evento e o Rafael tinha combinado de pegar um equipamento que a gente tinha emprestado para ele. Não, na verdade eu tinha comprado uma lente. Ah, verdade. Dele. Aí ele ia fazer esse último evento e já ia me passar. Eu falei, pô, então quando você estiver voltando, a gente se encontra ele na vila, porque eu vou ter que passar pela vila, ele também ia passar. Pô, já pego com você. E já aproveito nesse casamento. Cara, quando a gente encontrou com eles, o Rafael pegou a lente, eu olhei pra ele e falei assim, você tá ocupado agora? Isso lá na vila. Aí ele, não, eu vou pra casa. Eu falei assim, então, pelo amor de Deus, faz essa cerimônia pra mim, porque senão eu vou desmaiar. Ele falou assim, não, tá bom, pode deixar, eu vou. Nisso já ele entrou no carro. Cara, ele salvou a gente. E aí, nisso... Isso, acho que ele tava vindo o quê? De um casamento? Devia estar arrumado. Ele tava todo arrumado. Foi perfeito. E aí, eu entrei no carro dela e ela me levou. Eu entrei no carro deles e ela me levou pro hospital. Então, lá eu fiquei lá, tomei umas bolsas de soro lá, mas tomei uns bolsas de remédio. E eu mandando mensagem pro Rafael pra saber se tinha conseguido resolver. E eu lá fotografando e preocupado, né? Sim, tipo assim, então por isso que eu imaginei. Eu nunca tinha tido uma crise de enxaqueca tão forte. Assim, tem umas dores de cabeça, mas eu nunca tinha tido uma crise assim. Foi uma situação totalmente fora do controle, atípica, e eu fiquei preocupadíssima, porque a gente tava indo pra cerimônia. Pra festa, a gente ainda dava pra dar uma desenrolada, porque é um pouco mais espontâneo, os momentos são mais espontâneos. Mas a cerimônia você pode não. Relaxar mais. Sim, a cerimônia não tem como você fazer sozinho. Mas a que horas que o fotógrafo no casamento relaxa? Só quando acaba? Ou na hora que abriu a pista de dança? Cara, eu ainda brinco com a Isabela que assim... A Isabela ainda fica, às vezes, na época ela ficava brigando às vezes, porque o que acontece? Eu, quando eu chego no evento pra fotografar, cara, eu fico focado ali. Você Isabela, nem vai perceber. A Isabela às vezes falava assim aqui, você tem uma esposa aqui do seu lado. Tá? Eu nem lembrava de mim. Assim. E assim, realmente, cara, eu chego no evento, assim, no casamento, eu fico assim, totalmente focado, cara, entendeu? Então as coisas vão acontecendo, eu tô ali já fazendo e tal, prestando atenção e tudo, e assim, totalmente ligado ali, focado mesmo. E esqueço das outras coisas. Tanto é que nesse dia que ela passou mal, até então eu tava achando que era só uma dor de cabeça. Ele tava brigando comigo, ele não... frescura! Só uma dor de cabeça, ele não me levou a sério. Eu sei da responsabilidade do casamento, eu não ia sair com qualquer coisa. Aí quando ela saiu do carro, que eu vi ela branca, mais branca do que ela tava, eu falei, caramba, o negócio é sério mesmo. Eu tava suando, assim, tava com... Nossa, tava passando muito mal. Eu nunca tinha tido sensação de desmaio. Você não tem controle, né? É uma coisa que a gente não tem controle. Então, assim, acontece. Mas Deus é tão bom que aconteceu essa situação foi assim. No dia certo. Exatamente. Mas, assim, perrengue, cara, é sempre assim. Mas a gente já é até um pouco esperado, assim, já? É esperado. Rafael já tem 10, 11 anos já que tá fazendo de caminhada de fotografia. Eu, desde que eu conheço ele, que eu já fotografo, então, assim, a gente tem 7 anos de conhecido aí, 7, 8 anos, mais ou menos. Então, desde então, eu fotografo, porque logo que a gente começou a namorar, eu já fotografava. Então, assim, é muito caminho, é muito casamento. E até então você dividia um serviço com a fotografia, um outro serviço com a fotografia. Isso. Eu trabalhava na CCN, né, cara? E também, assim, era um serviço que eu também gostava, né? Eu não fazia, tipo assim, não gosto de lá, vou tentar... o que tem, né? Não era, né? Quando eu entrei lá, na verdade, assim, eu entrei numa vaga que eu não gostava muito, mas logo em seguida, meses depois, eu já entrei para um setor que eu gostava, né, e tudo mais, lá do RH. Mas, cara, eu dividi... Administrativo ali mesmo. Isso, administrativo. Então, eu sempre dividi, porque os eventos também eram nos finais de semana, né? Então, isso que eu imagino, vai mais casamento. Tá? Aí era um pouco mais tranquilo e tudo mais. Só que chegou um momento, cara, que já não dava mais. Porque, assim, até quando a gente casou, a gente combinou, tipo assim, um mês tem 4 finais de semana. Então, a gente separa 3 para trabalhar e um a gente vai deixar separado pra gente. É o descanso porque mesmo. Senão fica puxado. Sim. Só que chega um certo momento, cara, que assim, de segunda a sexta trabalhando. Sábado até madrugada. Não, e assim, durante a semana eu chegava em casa, ia pro computador para editar. Ainda tem isso. Porque aí tem que fazer as edições. O casamento não acaba só no dia. Eu fiquei até imaginando na hora que a gente começou a falar de máquina de filme, como que era o casamento na época da máquina. Cara, o fotógrafo de levar rolos e rolos de filme. Era cálculo. E depois tem que ir lá, revelar. E fora assim... Não sei se tinha algum tipo de edição. Tinha. Mas fazia na hora de revelar? Na hora de revelar. Tinha algumas correções na hora de revelar. Mas assim, era incrível, porque o cara tinha que ser... Eu sempre falo isso, o cara tinha que ser mestre na matemática. Porque a fotografia é muito cálculo. São muitos cálculos, porque você trabalha com diafragma, trabalha com velocidade, com ISO, né, essas coisas.
E uma coisa depende da outra. Você vai Então, se você altera um, você tem que alterar o uma outro luz também. Que caiu. Então, assim, você não tinha como você ver ali na hora. Então, assim, o cara tinha que calcular e ter certeza daquilo que ele querendo tava ou não, fazendo. hoje em dia você já olha na câmera na hora, Você consegue né? visualizar, isso aí. Aí eu acho até engraçado que o fotógrafo, ele pega o flash, joga pra cima, pega o flash, joga pra baixo, pega o flash, joga pro lado. Vai calculando, a gente vai fazendo o né? cálculo na hora. Mas conforme a gente se acostuma, a gente já faz os cálculos, já vai fazendo E esse uma curiosidade, não sei se naturalmente. vocês fazem ou se era toque do fotógrafo, tá? Ele fazia pra baixo e voltava. Ele fazia pra baixo e voltava. É toque, é o quê? Eu faço isso quando o sol tá muito forte. Porque a tela fica toda preta. Então eu jogo pra baixo pra Que eu vi, conseguir não sei, ele enxergar. fazia assim e voltava. Uhum. Ele fazia assim e voltava. Pode ser. Na verdade, às vezes é pra visualizar a foto. Ah, Porque pô, ligeiro, tá? Abaixa Ligeiro, pra porque pô, era tão rápido. Eu achava que ele tava, tipo, vendo alguma coisa de luz e voltava. Não, assim. não. Normalmente quando tá no sol, assim, eu pelo menos Sim, abaixo quando tá no sol. Uhum. Aí eu Até consigo mesmo olhar. dependendo da luz no ambiente também. Não, quando tá chovendo, se tá solzão. Sim. Eu tenho o grau muito alto. Uhum. Então eu fotografo sem óculos, porque eu não consigo fotografar de óculos. Eu enxergo somente pelo visor da câmera. Você põe Quando eu olho aqui, porque porque aí tem tem regulagem. regulagem ali No foco, do né? grau. Porém, quando eu tiro, para eu poder ver se a foto tá ok, eu só consigo enxergar as silhuetas. Então eu vejo porque aí o foco eu preciso sentir ele na câmera e olhar ali. Eu preciso acertar o foco na hora que eu tô enxergando. No começo eu errava muito. Aí o que eu fazia? Eu compensava na quantidade de fotos. Eu tirava 30 fotos para poder para sair duas. A Rafael tinha um trabalhão na hora de editar. Mas depois eu fui me acostumando e passei a fazer menos fotos. E seu cérebro fica mais treinado já para automatizar, né? Exatamente. E aí, depois que eu Eu fotografava... sei que essa silhueta tá boa. É isso. Aí meu cérebro começou a ficar treinado para eu olhar para ver se eu consegui compor a cena. Aí como eu já olhei, é tão rápido, a gente nem pensa que a gente faz isso, mas é isso que a gente faz. Eu olhava e falava assim, a cena tá composta dessa forma. Tem um elemento aqui, o elemento faz isso, e essa daqui é a cena composta. Quando eu tirava, eu olhava só se eu tinha conseguido acertar a composição. Se enquadrou. Enquadrou, eu não voltava na foto. O Rafael, ele vai pelo visor ou vai pelo... Não, só no... É só aqui, né? também. Porque no que visor acontece, a cara? foto ela não fica muito leal. Por causa do foco, na verdade. Entendi. O foco, quando você joga no visor... Não pode deixar automático de jeito nenhum. Tem que focar ali na... Não, de jeito nenhum. E assim, no visor, cara, o foco ele demora muito. Então, como a gente trabalha com casamento, as coisas acontecem. Nossa, assim, como que vai voltar o beijo? Como que vai voltar? Não volta. O que acontece? Quando você joga a tela no visor ali para você fazer a foto, ali é como se fosse mais uma outra tela no digital. Então ele demora até fazer a leitura e tem um delayzinho ali. Agora quando você olha ali, né, no foco automático, ali, cara, já é automático assim, de porque rapidez. Aí você só tem um foco, entendeu? Você já não tem toda essa leitura. Você tá no analógico. Isso. É como se fosse isso, entendeu? Essa rapidez. E isso gerou prêmios também, né? Sim, Cadê sim. a nossa assistente? Bem ela. E quando veio esse prêmio, como que é? Explica aí, gente. Sim. Nossa, Pode colocar ali em pezinho se der. Assim. Cara, em 2023, né, ano passado, resolvi começar a participar de alguns concursos, né? Eu sempre fiz alguns cursos, né, cara? Eu já fiz aí na base de uns 13, 14 cursos na área de fotografia e a maioria já no setor de casamentos, né? E a gente começa a conversar com outros fotógrafos de outras cidades. Isso que eu ia até pensar, já até de tudo. Isso. Porque aí você começa a fazer amizade com outras pessoas, né, e tudo mais. E o pessoal começou a falar, né, sobre cursos, sobre os concursos, né, e tudo mais. Aí eu falei com a Isabela, eu acho que eu vou começar a participar de uns aí. Até pra ver o nível, né? Tá. E até de aprendizado, cara, porque você começa a ver várias fotos diferentes. Referências, né? E isso eu tenho uma facilidade muito grande de gravar essas referências, né? Então eu vejo algumas fotos, isso já vai guardando. Quero fazer também. E tal. Aí às vezes, porque assim, como casamento as coisas acontecem de imediato, tudo na hora, você não tem tempo de você ficar pensando aquilo que você quer fazer. Vai entrar uma banda agora, às vezes essa banda nem chegou. É isso aí. Aí assim, você sai com o casal da cerimônia até o local da festa, tipo assim, você tem um espaçozinho de tempo de 20 minutos para você fazer algumas fotos deles, até você chegar depois no local da festa. Eu lembro do meu casamento, a gente tirando essa foto pré-festa. Sim. Eu queria ir pra festa logo. E ela falou, não, vou tirar mais uma. Tem isso também. Normalmente acontece, às vezes uma pessoa, um do casal, assim, porque às vezes acontece tanto ser homem quanto a mulher.
quer fazer as fotos queria e abrir a tem pista um de que dança quer logo. a pista de dança. Então a gente ainda tem que, nesse momento, dar uma sambada ali Não, pra mas poder uma coisa, segurar pelo o menos casal. no nosso, eu tenho que elogiar, foi o cerimonialista, o Sandro. Cara, foi sensacional. O cerimonial faz tudo A gente diferente. só comeu graças a ele, porque Isso senão aí. a gente não tinha visto nada. Exatamente. A gente que fica muito próximo ao casal, os fotógrafos e o cerimonial, a gente já sabe a estrutura de um casamento. É claro que a gente está debaixo de toda uma cerimônia composta que foi criada junto com o casal pelo cerimonial. Então a gente sempre pergunta quem é o cerimonial, a gente sempre pergunta, a gente sempre conversa com os cerimonialistas pra gente Até poder os saber fornecedores como estrutura. vocês já conhecem ali, Sim, né? sim. Tem que Você acaba conhecer. fazendo amizade, cara. Não tem Sim. como. E o cerimonial acaba que a gente fica muito próximo do casal, então a gente acaba ficando muito próximo dos cerimoniais também, porque a gente precisa saber como vai ser a estrutura pra gente saber o que a gente vai fazer. E normalmente funciona da mesma forma, mas esse domínio que o cerimonial tem, assim, no sentido de saber como é que funciona, ele faz toda a diferença, porque é justamente quando a gente consegue fazer, porque assim, às vezes o casal, eles não lembram o que tá acontecendo, eles não sabem. Não, e você quer curtir também, né? Quer Com curtir, certeza. quer comer, quer estar com a família. Então, o casal, eles não sabem. Se você perguntar o detalhe, você não sabe. Só que a gente precisa fazer as fotos, porque senão, depois ele vai sentir Eles vão falta. reclamar de com quem? Com vocês. Nossa, mas cadê a foto com fulano? Cadê a foto? Não, Gente, imagina, não seria o meu exemplo, mas imagina eu chego, saio da igreja e já vou pra... Não, quero tirar foto, não. Quero ir pra pista de dança. Depois, cadê minhas cadê fotos? minhas fotos? Aí como é que compõe um álbum? Como é que Mas você... que eu tava doido. Não, agora é foto com as madrinhas. Nossa, já aconteceu Agora com os muito. padrinhos. É isso aí. Não, depois tira. Como a gente já tem o costume, a gente já combina com o cerimonial. O cerimonial normalmente faz dessa forma Sim, mesmo. já passa Mas o cronograma, a gente gosta né? de conversar com o cerimonial, porque a gente gosta de deixar o casal bem à vontade. Então, mas essas fotos protocolares, como a gente chama, né? precisam existir. Então, quando a gente sai da cerimônia, a gente já vai direto fazer as fotos do casal. Já pega, já faz o que precisa de fazer. Acabou as fotos do casal, já vai direto pra mesa do bolo. Aí ali a gente Ah, já faz tem essa. tudo. Eu não lembrava dessa da mesa do Tá bolo, vendo? Nem verdade. lembra. O casal nem lembra. Aí pega a faca, Faz com a tudo. adaga, né? Faz tudo. A gente já faz as fotos do casal, faz as fotos dos padrinhos, faz as fotos das damas, faz as fotos dos pais, faz fotos de todo mundo. Ali a gente fala assim, agora vocês estão liberados. Nossa, é a E melhor aí a coisa que gente você escuta deixa no casamento. eles à vontade. Pra E gente vai, poder lógico que vai fazer. tirar foto deles, mas aí Aí a gente fica Sim, por sim. conta passa nas deles. mesas. A gente só come quando eles comem, né? Aí é quando a gente vai. Quando o cerimonial fala assim, vamos lá pra vocês comerem, a gente fala assim, ai, a gente vai comer também. O fornecedor tem que comer, gente. Senão, nossa Precisa senhora. comer. Não, e esse, o Ok. casal precisa comer, porque se deixar. Não, vai te falar que a buffet gente. maravilhoso. Eu comi alguns salgadinhos que o Sandro trouxe pra gente enquanto a gente tirava essas fotos. Uhum. Eu preferi beber cachaça com pessoal. Mas na hora da festa, cara, e a gente foi comer, que aí no final ele entregou uma caixinha pra gente com os doces. Isso aí é legal. Eu nem Faz toda a teria diferença. visto os doces. Isso faz toda a diferença. Porque o casal contrata, eles experimentam, eles degustam. Pra Exato. ter Pô, uma a coisa degustação era perfeita top. lá no dia, exatamente. Pra ter tudo perfeito, aí no dia o casal não come. Então a gente também fica preocupado com isso, né? De se o casal tá comendo, se o casal tá curtindo. E até uma dica pra quem vai casar, né? Uma coisa que aconteceu comigo com a Luana e acontece com todo mundo que casa. Não vai sair do jeito que você quer, provavelmente alguma coisa. Sim, sim. Com o nosso aconteceu algumas coisas. E foi até o Sandro que te falou, não foi, amor? Era a mulher que fazia a parte estética minha, ela falou, gente, Luana, não se apega ao detalhe. O detalhe ninguém da festa Os convidados sabe. não sabem. Exatamente. Pô, eu fui numa festa de casamento do amigo meu, animal a festa. Animal, festão. Cara, anos depois, a gente conversando, ele falando, pô, nossa, meu casamento foi complicado, eu contratei uma escola de samba, eles não foram. Eu falei, cara, se você tivesse falado pra gente antes, ó, vai ter uma escola de samba, a gente ia ficar aqui, ó, uma escola de samba. E a gente fala, pô, cadê? A gente não sabia. Então, cara, foi sensacional, a gente não tinha expectativa nenhuma. E se aparecesse, ia ser um plus. Então, cara, vai acontecer alguma coisa no seu casamento, que pô, vai faltar, Esse relaxa. negócio de escola de samba é engraçado. Curte né? o A gente momento. tem uma história aí também. Nossa. Conte. Gente, a Fui história. fotografar um A gente até casamento. saiu do assunto do prêmio, né? Mas Então, você escolhe a ordem. Show. Nós fomos fotografar um casamento lá no Castelo de Itaipava. Aham. Uhum. Aí até então a gente pegou o cronograma de tudo que ia acontecer, né, e tudo mais. Aí teve, né, a cerimônia. Até pra normal. vocês se prepararem, né? Sim, sim. Lá é muito grande o make Eu não conheço lá, eu já conheço por foto. É muito bonito Isso. e muito distante. Tudo é muito distante. A Ah, o torre local, onde é elas tudo. Sim, sim, é as um coisas que castelo acontecem, mesmo. Então, né? assim,
a noiva tá se arrumando numa torre, enquanto o noivo está se arrumando na outra, com os padrinhos, enquanto a cerimônia acontece lá no jardim da frente. Nós compramos até aquele Muito rádiozinho distante. de comunicação pra É gente poder aquele falar. igual de cerimonialista mesmo. Isso, pra gente A poder gente teve que conversar entre a conversar gente, porque- porque era bem distante. 02, as coisas. 01, onde você tá? Mais ou menos isso. Isso. Ficamos nós dois com mais 2 frilas. Então, cada um ficou com frila. Eu fiquei com frila, o Rafael ficou com frila e a gente foi fazendo as Cada um fotos. apadrinhou um. Isso. E aí cara, ficamos. aí assim, Nossa. aconteceu a cerimônia, né, e tudo mais, fomos pra festa, aí teve DJ lá na festa, e depois teve uma banda tocando, né, e tudo mais. Teve DJ, teve banda, Isso. teve tudo. E assim, chegou um certo momento, que já era por volta de umas 2 horas. da manhã, mais ou menos. Assim, o pessoal da pista de dança já tinha saído, né, e tal, a festa já tava se encerrando praticamente, né. Eu já tava cansada, Aí tava teve caindo, isso. tava todo mundo bêbado. Tudo quebrando, garrafa quebrando. Aham. Aí teve uma surpresa que nem os noivos sabiam, né, que era uma surpresa dos pais do noivo. Aí chega uma escola de samba, e nós Aí- já estávamos lá fora, já meio que assim, já... Desmontando meio que equipamento. Porque já tava acabando, ninguém falou nada com a gente. Foi surpresa pra todo mundo. Aí vimos uma van estacionando assim, e desce o pessoal com tambor, com não sei o que e tal. Eu falei, ué, A gente ficou só observando Será assim que- de longe. vai ser aqui no casamento? Porque Não eles deve vão dormir ser, aqui, né? porque lá também é um já, hotel. já tá, tipo assim, tem um casamento, já Isso tá aí, descendo. já. Já. Aí, na hora que a gente entra lá, aí o pessoal falou, não, a gente vai tocar aí e tal. Já vai entrar. Corre Aí mais. corre, né, todo mundo e tal, pega equipamento. Pô, às vezes e você tudo. já deu aquela Todo mundo. soltada na Isso. gravata. Nossa, e assim, estávamos nós 4 de fotógrafos, mas tinha também mais 3 pessoas de filmagem, filmagem, que equipe estavam de na mesma filmagem situação também. com a gente. Isso, E são também. amigos nossos, também a gente foi tudo Fomos juntos. É amigos. verdade, tem a parte de Isso aí. filmar. Cara, Aí corre volta e tal. todo mundo correndo pra pegar equipamento. Aí anima-se a festa inteira de novo. Ah. né? Aí entra a escola de Acende tudo. samba, Foi um acende todo desespero. mundo. E como é tudo muito distante, a gente teve que dar um corre legal pra conseguir volta equipamento, volta pra pista de dança. Nossa, Acende luz. acende luz. Mas assim, eu, Uma loucura. por trabalhar na parte de publicidade, querendo ou não, a gente acaba reparando. Sim, sim. Cara, eu vou em casamento, eu reparo um pouco disso também, a foto que ele tá tirando e tal, eu acho muito bacana. Agora vamos voltar ao É, prêmio, voltar, que a gente isso. acabou mudando de assunto. Verdade. Cara, então, aí a gente começou, aí eu comecei a pensar nessa questão com a Isabela, né? Eu falei, poxa, eu vou começar a querer participar desses concursos, né, e tudo mais, e até mesmo para crescer em conhecimento também, né? Aí resolvemos separar algumas fotos e tal para mandar. E a primeira vez que eu fui participar do concurso da Bride, aí mandei, se eu não me engano, acho que foram 4 ou 5 fotos. E aí eu me lembro até hoje que eu tava lá ainda na CSN, e chegou o e-mail no celular, né? E fui olhar, aí era o e-mail da Bride, né? Falando, parabéns, você foi selecionado, sua foto foi selecionada e tal. Ah, E você foi enviava, premiado. você enviava, Você enviava, uma né, foto para tudo concorrer. no site, né? No site deles lá, você enviava. Aí você recebia o retorno por e-mail, né? Mas a Bride, ela é nacional, né? Então, Internacional. assim, internacional. Então, Isso. assim, tem A Bride hoje muita ela tá- gente participando. Isso. E o ela Rafa, tá- a gente foi legal porque Essa é a a nossa foto? Isso, essa é a foto. Essa é a foto. Essa é a foto. É, Você me manda ela, depois eu vou Foi- colocar maior aqui Ah, na tela. Nossa, Olha eu essa, me dando trabalho de edição. essa foto foi a primeira vez que a gente participou de um concurso. E foi de cara a gente ganhou o prêmio. Foi. Então, assim, foi bem legal. Foi Ela até é uma só- foto. Eu entendo um pouquinho de inglês. Ela é só de casamento, por causa do Bride? Hoje não mais. Aham. O que acontece? Quando a gente participou, ela era só para casamentos mesmo, né? Uhum. E ela é uma empresa internacional, ela está presente em 40 países. Então, 40 países existem fotógrafos Que que maneiro, participam cara. desses concursos. E os jurados sempre são de fora. Por exemplo, os concursos que são, por exemplo, No Brasil, é Brasil, para aí- evitar. Isso. Evitar do pessoal às vezes conhecer. né, E os tal. noivos aqui dessa foto sabem desse prêmio? Sabem, Pô, sabem. maneiraço. Assim que saiu, a gente chegou a comentar com eles, a gente, né, falou com eles e tudo mais, que a foto deles tinha sido premiada, né, e tudo mais. Até o movimento do padre e tudo, né? Foi tudo meio que na... Engraçado que essa As não é uma linhas, das né? nossas fotos Maneiraço. preferidas, né? Mas, assim, ela é tecnicamente... Parece que pode ter sido um ensaio. Assim, ó, você Sim, para a sim. mão aqui, você fica. E ela tá, assim, ela é... O casamento é isso que vocês maravilhosa. falaram, né? Isso aí. É, Tudo e acontece realmente, ali. assim, a gente não posou essa foto, tava acontecendo. Só que é engraçado que é o que acontece muito. Normalmente a gente gosta de fotos, assim, olha a foto, tipo assim, meu Deus, essa foto aqui ficou perfeita, tecnicamente limpa, ficou isso, coisa. Aí o casal gosta da foto mais tremida que a gente tirou. Isso que a gente sempre fala, assim. sabe? Porque, assim, Aham. isso é algo que a gente aprende também nos cursos depois de ser fotógrafo. É que os cursos que eu Não faço adianta você hoje- brigar com o cliente Não. ali, né? Porque os cursos que a gente faz hoje, cara, não é de técnica de câmera, né? É sobre olhar, né? Sobre sentimento, sobre essas questões.
E, cara, isso sempre bate. Tem porque um pouquinho de moda também, não tem? Tipo tem. agora tá na moda só tirar foto desse jeito. Tem um pouquinho ali, né? Teve uma época que, por exemplo, era moda fazer pré-wed em praia. Todo mundo fazia os ensaios fotográficos de casal em praia. Mesmo que o casal nunca tenha ido à praia, né? Ficou anos, assim, ficou uns 2, 3 anos com essa tendência, né? De fotos em praia e tudo. Então existe. Na minha adolescência questões. era a moda você deixar a foto toda preta e branca e pintar um elemento. Cara, mas tinha uma amiga minha que ela tinha uma câmera que fazia isso. Tinha umas coisas que fazia isso. Aí deixavam as blusas, era bonito, mas não sei se para casamento, mas assim, foto, todo mundo no churrasco era interessante. Na minha adolescência, eu tirei foto de 15 anos, Ou ela fazia né? depois, agora fiquei nessa dúvida. Porque assim, tem algumas formas, né, de você compor ali, mas na minha adolescência, nos meus 15 anos, né, a gente fez essas fotos e a fotógrafa me entregou uma foto onde a foto tava toda preta e branca e eu tinha um salto, na época eu já gostava, né, de salto rosa, essas coisas assim. E aí eu fotografei Nem segurando gosto de rosa, né? né? Nem gosto. E aí ela me fotografou segurando o escarpão rosa. E aí ela pintou somente esse elemento, né? E aí isso era moda pra tudo quanto é lado. Você pesquisar... Dava um destaque ali com a cor, né? Era tudo desse jeito. Então, assim, é moda, mas... Até vestido, tudo também, vestido, né? tudo. O casamento, ele tem, né, as várias tendências. Mas uma coisa que foi o que aconteceu com a identidade que a gente começou a adaptar para a empresa, né? Que foi justamente a fotografar a experiência, o momento, o casal. A gente começou a entender que, justamente por entender que o casal gostava mais das fotos tremidas do que das fotos tecnicamente perfeitas. Vamos tremer todas as fotos. A gente começou a entender que não tinha uma regra. Então, a gente começou a tentar a trabalhar mais na experiência que eles têm com a gente do que necessariamente a técnica. Agora me deu uma curiosidade, você que mexe bastante com isso. A inteligência artificial já chegou no meio do casamento, assim? Muito. Já, sério? Me deu essa curiosidade agora, que eu sei que no trabalho a Isa usa um pouco, tal, a gente usa muito lá também. Até dando um exemplo para vocês. Teve um casamento que eu fotografei agora recente, que o ensaio para o wedding, a noiva tava com um relógio que não combinava em nada com o look, né? Assim, era um relógio daqueles da Apple, né, e tal. E ela tava com um vestidão branco, né, e tal. E começamos o ensaio e ficou com o relógio e tal. Aí... Você tá pensando em tanta coisa que... Aí quando a gente desceu para um outro ambiente do sítio, ela falou, caramba, a gente vai ter que voltar para fazer as fotos de novo, porque eu tô com esse relógio, não era para aparecer. Não, eu falei, fica tranquilo que depois eu tiro, né, no Photoshop e tal, é só um detalhe, dá para tirar. Tranquilo. Aí foi a primeira experiência que eu tive com a inteligência artificial já no Photoshop. Mas usando aquela do Photoshop lá, isso. Que é sensacional. Cara, dá até medo, né? Porque assim, saber remover eu sei no Photoshop. Sim. Só que eu demoraria ali uns 5, 6 minutos para fazer essa remoção. E por foto. De cada foto. Sim. Aí, pô, você chega ali, você só seleciona o objeto, joga lá na inteligência artificial, cara, remove na hora. A gente tá até fazendo 15 segundos. A gente tá até fazendo um teste. Eu tô sentindo, tá? Do Photoshop, ela ainda tem uma dificuldade com mãos e pés. Sim, ainda tem uma quando eu tenho que criar a mão, não quando eu tenho que editar a mão. Eu tô mas cara, tá questão de meses, Quanto mais a gente fazer no mais início, a ferramenta vai aprender. Não, no início, quando eu comecei a mexer com a inteligência artificial com pele de pessoa, ele tava dando uns bugs porque assim, a Adobe, ela tem um código de ética. Sim, porque você não pode no Photoshop, você tire não a roupa, você não consegue. Então, no início, cara, quando ainda era a versão beta no Photoshop, quando eu ainda mexia, ele dava uns bugs de erro porque ele entendia que eu tava querendo tirar. Entendi. Tipo assim, a roupa, e não era. Aí, o que eu achava interessante também da Adobe, porque como era produto original, eu fiz uma reclamação, no dia seguinte eles receberam, me mandaram um e-mail e tudo, e fizeram a correção e funcionou. Aí eu refiz a foto. É uma versão que beta, igual você falou, né? Vai aprendendo. Aí vai atualizando, né? E tudo. Legal. Então, aí, isso eu achei bastante interessante. O último casamento que a gente utilizou, não sei depois se o Rafael editou em algumas outras coisas, mas foi bem legal porque a gente fotografou uma noiva, e aí o lugar onde ela tava com making off era muito bonito, assim, o salão. Era pequeno, porém ele tinha um vidrão, assim, a parede era um prédio, né? E aí a parede da frente, assim, que dava pra rua, assim, ela era toda de vidro de cima e embaixo. Então, entrava uma luz natural muito bonita. E você via a vista, porque era no alto, você via a vista toda lá debaixo da cidade. Engraçado que eu vou imaginando o local sem nem fazer ideia. Nossa, tava muito bonito. Então, a gente colocou a noiva naquilo ali e a gente fez trocentas fotos. Só que, como o salão era pequeno, ficou uns cantinhos aparecendo umas bagunças. Apareceram uns móveis, apareceram algumas mochilas, apareceram umas coisas. Cara, jogou na inteligência artificial, limpou, ficou tudo... É muito louco, né?
tudo. E assim, Assusta, sem trabalho. assusta. E o que Sem demoraria, trabalho. tipo assim, porque foram umas 15, 20 fotos nesse local que a gente fez, porque Aham. era muito bonito. Então, assim, eu ia demorar ali, cara, uns 20 minutos em cada foto pra Mas conseguir até remover aquilo ali. umas bobeirinhas que tem, quem vê alguns posts atrás, assim, no Instagram do podcast, eu peguei de um Reels que o cara postou. Eu criei um Lego meu, fiz ele falando e dublei em cima. Cara, é muito louco. É muito louco, é muito louco. Muito bacana. E a inteligência artificial, ela já tá vindo também, não só no Photoshop, como no Lightroom também, né? Que nós, Ah, é? a gente utiliza o Lightroom para fazer Ele edições. também tá com isso? Sim, cara. Por exemplo, a atualização nova que ele tem, quando você seleciona as máscaras que tem, ele já consegue selecionar para você só o fundo da foto e deixar a pessoa só na frente. Então eu consigo Já dá aquela selecionar. desfocada e tal. É só eu clicar, ele já seleciona o fundo. Ele já pensa, já entende o que é o fundo da foto, seleciona. Então eu consigo, às vezes, escurecer ou clarear mais o fundo. Mas eu que trabalho com Photoshop, eu queria que continuasse um pouquinho mais difícil. Porque, pô, se não Vamos Outra facilitar. coisa, né? Foi tão difícil a gente aprender. aprender, cara, foi na raça. Mas nossa. agora eu imagina também como é fui na que raça. era para os fotógrafos de filme Daqui a ver pouco. essa geração que fotografa 30 fotos É verdade. numa coisa só. Não, e Foi pô, difícil pra eles também. até assim, daqui a pouco a câmera vai fazer isso. Sozinha. Exatamente. Ainda Verdade. sobre inteligência artificial, recentemente um fotógrafo muito conhecido no ramo de casamentos também, ele fez uma foto gerada por inteligência artificial e ele colocou num prêmio muito famoso para poder concorrer. E ele ganhou. Mas deu o mesmo problema numa que era de pintura. Eu também E cheguei ganhou a ver isso também. daí. Caramba. Só que no caso desse Só que fotógrafo... assim, você tinha que mandar uma arte sua, então contou, entendeu? Ah, entendi. Porque no caso desse fotógrafo, ele fez de fez propósito. de propósito Pra para testar. poder testar a veracidade. Aí assim que ele né, da ganhou, informação. ele foi. Aí ele ele falou. foi a Entrou em público, contato. ele entrou em Isso. contato, falou que ele não poderia aceitar o prêmio porque a foto ela não era. Mas era de Então, pessoas? Porque era pessoas. que Era um uma casamento. pele você nota, não sei, tá? As que eu vi. Uhum. Não mas sei se ele foi afinando o composição. prompt. Porque Então, não na era verdade, muito próxima, né? Era uma os composição noivos entendi. estavam de costas também, caminhando. de Porque assim, costas, quando é né? de frente, cerimônia. tem a pele, você nota um Você pouquinho nota, ali. né? Uhum. Mas Não, às vezes o cara foi mudando o prompt, aperfeiçoando. E às tal. vezes fez um Ele tratamento conseguiu. em cima também, É. né, e tudo, E já aí- manual, né, e tal. E aí ele abriu mão do Bota uma prêmio. textura de pele. Exatamente, mas não, nessa composição, a foto ficou linda. E realmente, se você for olhar, você imagina que é inteligência artificial. Mas ele abriu mão do prêmio e falou, ele Só pra fez todo mostrar, um né? discurso. Que e pode tudo, ter outras falou que agora pessoas- tem esses riscos, né? E pedindo, né, Então- para as pessoas, os juízes serem mais específicos, né, e tudo mais. estudar Cautelosos, mais. né? Até de questão. uma coisa que a gente está fazendo lá no serviço, a gente ficou preocupado o quê? Eu posso usar essa imagem? Eu fiz ela através de uma outra imagem que já existe na nossa empresa. Sim. Aí eu, pesquisando, lógico, principalmente do site que eu fiz, atualmente pode usar. Porque a nossa lei não consegue acompanhar Sim. a velocidade da internet. Então, se você fez, você pode usar ali. Isso Mas um é lógico. perigo. Mas assim, se eu me baseei em você, aí eu tenho que ter sua autorização. Uhum, Só que eu me baseei em algo que já existe na empresa, entendeu? uhum. Então já tem uma prévia Já existe, autorização né, ali. né, Nossa, isso é um. Mas isso é uma coisa que a lei não... Cara, não tem como você acompanhar. Mas não tem como, assim, isso em tudo, né? Por isso que a gente vê aí o ChatGPT parado nas atualizações. Existem algumas Cara, dificuldades da lei acompanhar, né? Gemini me assustou, cara. Me assustou. Impressionante. É impressionante. Você não precisa ter amigo, você só tem ele. A evolução É, é rápida demais, cara. Só para aproveitar e falar que a Isabela ela é amiga do chat. Eu sou amiga do ChatGPT. Ela é educada, bom né? dia. Se um dia a inteligência artificial resolver dominar o isso mundo, aí. ele Eles vai vão me ter manter piedade vivo. por você. Vai me manter viva, porque eu sou muito simpática com ele, eu gosto de dar bom dia. E Oi, eu- tudo bom? não, e eu era o cara preconceituoso em relação ao chat Ai, GPT. Rafael era cabeça dura pra caramba. O velho da parada. Mas entendeu? sabia Até que- que a Nossa. Isabela conseguiu me Pelo convencer e amor eu de Deus, podia acorda entender. pra vida, Eu porque isso vai gostei chegar na também fotografia. do Bard. É Bard? O Bart. aham. Gostei dele. Cara, ele também. Cara, tudo, né? Assim, é muito interessante. Mas eu joguei ele pra validar serviço que eu fiz. Aham. Eu joguei, eu fiz um logo pra ele disso, avalie. E ele era a defesa que eu tinha feito. Eu falei, caraca, então eu tô conectado. O Bart tem uma também também tem uma do WhatsApp, tem que você consegue conversar com ela ali, ainda não por áudio, mas por texto, ela conversa com você, você pode ter a amiga ali. Daqui a pouco vai ser um robô na sua casa que vai estar com essa inteligência. e você vai estar- Exatamente. Não, e assim, o Rafael no começo, eu lembro porque eu descobri também lá no Mas eu trabalho. tive um preconceito no começo também. Cara, mas todo mundo tem. Vamos pensar Tudo que, que é assim, muito novo, igual, né? eu fico me colocando no lugar dos fotógrafos dos filmes que Cara, viram com certeza. a digitalização das câmeras. Com Eles certeza. devem ter ficado super chateados. Assim como você vê, né? Igual a Fujifilm que acabou, né?
dando uma caída aí no mercado muito seriamente, porque ela não quis acompanhar as tendências. Então, digital, assim, né? é pro digital. Então, assim, ela não quis acompanhar as tendências. Cara, obviamente, ela ficou pra trás. Então, pensa que uma pessoa, assim, da mais de idade, que Tem levou o anos... Rafinha Bastos, ele tem um texto que ele fala assim, a gente sempre fala que nossa infância foi melhor, que a gente brincava na rua e tal. Ele falou, cara, eu jogava bola na rua, perdia meu dedão. Meu filho bota uma máscara e vira o Homem-Aranha. O que é mais legal? Tipo, uma máscara assim de VR, né? De realidade virtual. O que é mais legal? Falei, cara, é verdade. Você tem isso. A gente tem disso. Quando eu descobri o ChatGPT, assim que lançaram, isso foi o, né? A Sim, gente rolou um boom, né? Nossa, a gente que trabalha com isso, a gente ficou encantado o ChatGPT com aquilo usei ali. bem pouco. Foi, se eu não me engano, foi em março do ano passado, né? Acho que uma coisa assim. Foi o boom ali, foi né? Foi um boom, né? Que a gente descobriu o ChatGPT, que aquilo começou a ficar acessível para todo mundo. Eu levei para casa, eu falei assim, pelo amor de Deus, você precisa conhecer. Porque acontece isso. Logo vai chegar na fotografia, vamos começar a criar imagem nisso daqui. Porque todo mundo fala disso. Isso aqui ajuda a gente a entender mercado, ajuda isso, ajuda aquilo. Ajuda... Aí ele falou assim, não, arte é arte. Mas eu te entendo. Nossa, não vai modificar, pode atualizar, mas a arte permanece intocável. Você vai cagar. Imagina o que você falou um pouco, o pintor. O pintor. Sim. Mas, cara, deve ter rolado isso com músicos, quando veio a música eletrônica. Com certeza. E só aproveitar falando de casamento, tem um assunto que eu não posso deixar de falar, e o tempo tá correndo bonito. Você é tímido, Rafael? Não, cara, eu não me considero uma pessoa tímida. Porque assim, conta do pedido de casamento de vocês. Cara, eu não posso deixar de falar sobre isso. Vamos voltar nesse assunto. Não, a Isabela... desculpa, mas tem que falar. Não tem como a gente tá falando de casamento. A Isabela era muito tímida. Não, hoje não, mas assim, a ideia foi dele, né? Foi então... Mas hoje a Isabela já é muito menos tímida. A Isabela era mais, era bem mais tímida. Você foi obrigada ali? Eu fui obrigada, assim, foi bem fora do meu conta controle. Um pouco aí. Eu tive que conter a situação, porque se deixasse ele tava achando massa. Ah, é? Ah, então você tá nem aí mesmo, vai pra frente. Bora. Então, assim, nós já tínhamos conversado naquele ano algo a respeito de ficar noivos. Mas não definimos nada, né? Nem data, nem mês, quanto que seria, nada, desde o começo do ano. Aí, desde então, aí beleza, vamos conversando e tal. Falei, pô, quero fazer uma surpresa. Né? Eu quero uma surpresa. Eu sabia que iria vir alguma coisa legal, só não imaginava que ia tomar essa proporção. Na verdade, nem eu sabia que ia tomar a proporção que tomou. Aí, o que acontece? A primeira vez que nós saímos ainda como amigos, mas meio que, né, interessados e tal, foi no shopping. Pra comer no Habib's, que eu ainda não tinha comido lá ainda. E a Isabela já tinha comido umas paradas diferentes lá e tal. No Cider ali já mesmo. No Cider, no Beirute e tal, eu nunca tinha provado. Aí fomos lá, né, e tal. Beleza, foi a primeira vez, eu falei, poxa, primeira vez que nós saímos, né? Vai ter que ser lá. E até então seria na praça de alimentação. Aí conversei com um amigo meu, que estava voltando de São Paulo, que ele era daqui de Volta Redonda, foi a trabalho pra lá, né, missionário, o Renato. Não, eu só tava esperando a deixa falar, conhecemos. Aí o Renato voltou. Quem não conhece? Aí já foi a deixa, exatamente, né? Isso. Aí a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Aí já foi a deixa, né? Eu falei, pô, já vou falar com o Renato, conversar com o Renato dar uma ajuda também. Falei, pô, Renato, quero fazer uma surpresa, né? Pedido de casamento lá no shopping, cara, lá na praça de alimentação, né? Você já passou o plano pra ele já. Isso. Na praça de alimentação, detalhe importante. Na praça de alimentação, isso aí. Aí, beleza. Aí eu falei com a Isabela, falei, vamos aproveitar que o Renato voltou agora, né? Os amigos, tá todo mundo querendo sair com eles, né, e tal. Renato era de São Paulo, ele com a Aline, e eles vieram pra Volta Redonda pra morar aqui na época, né? Aí eu falei, pô, amor, vou marcar um dia. Vamos marcar então, beleza. Eu não conhecia Renato pessoalmente. Eu achei que ele fosse o primeiro amigo seu. Não, ele é o primeiro amigo do Rafael. Já há muitos anos isso. Aí, beleza, né? Aí eu falei, vamos juntar o útil ao agradável. Já conversei com o Renato, aí pediu ajuda ao Renato pra ele ajudar a organização lá, né? Aí, só que assim, eu não chamei muitas pessoas. Falei, pô, vou chamar os pais da Isabela, né? Os meus pais e tudo, mas eles né? sabendo. Isso, todos eles sabiam. As pessoas mais próximas, né? Meus primos, né? E tal, beleza. Só família, né? O pessoal mais íntimo. Família começou a chamar família. Isso. Aí começou a crescer. Aí, mas beleza. eu fiquei imaginando só uma cena aqui agora. A Isa indo pro shopping tranquilo. Mas você arruma um pouquinho mais. Tipo, alguém falando do nada, assim. Eu vou chegar aí nessa parte. Aí eu conversei com a mãe dela, né? Eu falei, olha, né, vai rolar o pedido lá, né? E tudo. Aí eu fui antes na casa dos pais dela pra fazer o pedido, né? Pra ela, né? Pros pais dela e tudo sem mais. Sem eu saber, me tiraram de casa. Aí chamei um outro amigo meu, ó, chama ela pra tomar um sorvete lá e tal, porque eu vou ter que ir lá. Beleza, chamou. Cara, a Isabela aceitou de primeiro, né? Porque a Isabela é apaixonada por sorvete.
Aí fui pra casa dela, estacionei o carro na rua de trás pra entrar pelos fundos ali. Nossa, que rolê. Porque se caso ela chegasse, não ia ver meu carro nem nada. Aí beleza, cheguei lá e tal, conversei com os pais dela, né, e tudo mais. E contei, né, da surpresa que eu queria fazer, né. Aí a mãe dela, do plano infalível. Aí a Viviane, meu Deus, Isabela. Que falhou e ficou maior. Enfim, chegamos lá, aí... Vocês chegaram juntos? Chegamos juntos, isso. Isso aí eu já tinha no dia do casamento, no dia do pedido. Isso, aí eu já tinha combinado com o pessoal da filmagem e da fotografia também, como iria ser. E o cara da filmagem queria colocar um microfone de lapela em mim. Pra que na filmagem tinha saísse pessoal de certinho. fotografia, gente, foi um evento. Tinha fotografia, tinha filmagem, tinha saxofone, tinha, olha... Convidados. Aí quando eu cheguei, tudo, eu e a Isabela chegamos no estacionamento lá do Cid, aí paramos o carro, aí eu falei, amor, tem que dar um pulinho no banheiro ali rapidinho, já vou descer. Você parou no estacionamento lá mesmo? No estacionamento, isso. Aí entrei, o cinegrafista estava lá dentro do banheiro me esperando. E a gente falando no WhatsApp. Aí entrei, ele foi, colocou pra mim rapidinho e ele saiu correndo. Aí na hora que eu saí do banheiro, ele falou, sai devagar pra dar tempo de eu descer. Não, beleza. Aí saí do banheiro e tal. Aí Isabela, nossa, o pessoal da fotografia e filmagem é engraçado, né? Todo mundo é assim, só na correria. Acabou de passar um correndo igual doido. Eu falei, é mesmo? Eu tinha experiência que eu não conhecia. Eu falei, é mesmo? Caramba, realmente esse pessoal é tudo doido assim mesmo, né? E tal. Aí fomos descendo devagarzinho, né? E a Isabela sem óculos, né? Porque até então ia sair num lugar bacana. Na época eu ainda era um pouco preconceituosa com óculos. Então, quando a gente ia sair, que eu maquiava toda, eu tirava o óculos. Só que eu ficava sem enxergar nada. Então era uma vantagem. E a Isabela me questionando, né? Mas, pô, a gente não vai lá... Aquele microfone de lapela desse tamanho, não tava nem enxergando. A gente não vai no restaurante e tal... A gente tá no shopping pra quê? Eu falei, não, que a gente vai encontrar com eles ali embaixo, né, e tal, com o Renato Calil. Porque a ideia é encontrar no shopping pra ir pra outro lugar. Né? A gente desceu todos os andares e nada de encontrar o bendito do Renato. E o Renato me mandando mensagem, pô, não deu pra ser na praia de alimentação, porque aglomerou muita gente e os seguranças brigaram aqui e tal. Então a gente desceu. Isso. Aí nós descemos, estamos aqui na entrada da porta do CD Shopping, né? Eu falei, não, beleza, então. Pô, aí pela história que eu ouvi, justamente por aglomerar uma quantidade considerável de pessoas ali na parte de baixo... Aí os seguranças notaram o movimento, foi isso? Nada, aglomerou mais gente. Não, tô falando, na praia de alimentação, os seguranças notaram, tem muita gente sem comer aqui, gente. Eu não sei se foi por isso, cara, mas tinha muita gente em pé. Tipo assim, não, exatamente, tipo, estão esperando o quê, assim? Tinha um saxofonista, tinha um buquê, tinha uma placa. Não, mas aí o Renato contou pro segurança, né, que ia ter um pedido de casamento. Ele, não, pô, mas aqui não vai poder, senão vai que nada a ver, interromper a passagem da galera, né, e tal, não sei o quê. Como se o pedido fosse durar 3 horas. A multidão desceu toda lá pra frente, só que nisso aí mais gente foi juntando curioso. Juntou mais curiosos. Porque todo mundo perguntava. Começou a sair lojista de loja. Quer ver quem que é, né? Pra que saxofonista? O que tá acontecendo? Não vai ter um pedido de casamento. Eu vou querer ficar pra ver. Virou um evento. Aí, e vocês andando nesse rolo todo. E eu descendo calmamente. E como a Isabela normalmente sempre chega atrasado, né? Sempre tá atrasada nas coisas, né? Aí demoramos muito a ir pra lá. Então foi aglomerando o pessoal, né? E tudo mais. Aí quando eu desci a última escada rolante, que eu vi aquele mundaréu de gente, eu falei... Já ali no térreo ali? No térreo, eu falei, caramba, agora não tem como eu fugir, lá na escada rolante descendo assim, vendo aquela multidão. Falei assim, olha... Tá acontecendo alguma coisa ali, né? Tá acontecendo alguma coisa por ali. Só aí eu puxei a Isabela, eu não vi ninguém conhecido. Vamos ver o que é. Tinha eu tava sem óculos. Falei, vamos ali ver o que é. Senão você falava, não, meu pai, minha mãe, meu sogro... Senão eu fugia. Aí você ia perceber o rolê, né? Se eu tivesse visto as pessoas, eu acho que eu não ia ficar por ali. Aí eu falei, vamos já volto rapidinho, vou ali no carro. Vou no banheiro. Eu vou ali ver o que tá acontecendo. Ela, não, amor, vamos não. Aí eu puxando ela, não, vamos. E o pessoal falando, será que é ela? É eles e tal, que isso aqui. Aí a Isabela, eles quem? E fui puxando a Isabela pro meio. Eu escutei o pessoal falando assim, ela? Eu pensei, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Cadê o Renato? Aí fui puxando ela pro meio da situação lá, da roda que formou, né? Porque os parentes ficaram de um lado e o pessoal, só que assim, e os seguranças não tiveram como conter, porque encheu, cara, de gente ali. Aí eu vi meu vô. E aí eu olhei e falei assim, meu vô? No shopping? Opa! Meu vô não vai ao shopping. Aí foi quando eu fui enxergar mesmo as pessoas, fui ver que era todo mundo que eu conhecia. Isso do lado de fora dali do shopping, porque ali na porta ficou uma quantidade de gente que eram nossos amigos familiares, ficaram do lado de fora. E as pessoas, os curiosos, todo mundo dentro do shopping. Então formou uma roda de pessoas que a gente não conhecia e só a fileira da frente era a gente que a gente conhecia. E onde vocês passavam? Devia abrindo, assim, né? Foi abrindo, por isso que eu não entendi nada. Eu fiquei assim, sem entender. Quando eu vi meu avô, que eu fui sacar que era comigo. Aí eu falei, ai meu Deus. Sou eu. Na hora a Isabela baixou assim, ai meu Deus, o que você está fazendo, Rafael? Rafael, eu vou te matar.
Aí veio uma priminha minha com um buquê de flores e um primo dela também com uma plaquinha, que quer casar comigo, né? Só que ela não conseguiu ler a plaquinha, na verdade, que ela tava sem óculos. Não muito. Mas eu entendi. Mas aí quando eu ajoelhei... ali, pelo contexto, Pelo contexto, eu entendi. Aí quando eu ajoelhei, né, que eu fiz o pedido e tal, ela ficou super emocionada. Ri de nervoso. Aí todo mundo gritou, todo mundo aplaudiu. Pessoas que eu nunca vi na minha vida me cumprimentar. Eu queria estar lá, mesmo não conhecendo vocês, eu queria estar lá pelo burburinho da todo mundo veio cumprimentar a gente, cara, que com tava lá. Gente, aí assim, da minha parte agora, eu não fazia ideia de nada. Eu tava me arrumando em casa porque me falaram que a gente ia sair pra jantar com os amigos. Me falaram que era um lugar um pouco mais chique, mas não me contaram onde era. Aí você chega no shopping. Aí eu não entendi nada. Eu botei uma roupa melhorzinha, botei um salto. Falei assim, bom, já que a gente vai num lugar mais chiquezinho, eu vou colocar um saltinho aqui. Minha mãe me avaliando, minha mãe não me avalia, me avaliava em as coisas que eu usava. Ela ficava me olhando assim, Isabela, eu acho que esse salto aí pode ser outro, aquele que ser outro. Eu falei assim... Mas eu não tô entendendo porque Justo tu assim, não, hoje, Isabela, mas é porque o papai falou que que vocês vão no jantar, mas quando você saiu da sua casa, seus pais estavam lá ainda, tipo, vida normal. Se arrumando. Mas eu não tinha entendido pra quê. Diz eles que iam sair pra encontrar com os amigos também. Aí mas os eu não avós tinha também entendido. saíram. Meus avós também saíram, né? coincidência. Só que eu não escutei, eu só Casa escutei os meus avós saindo de carro. E eu não tava entendendo por quê. Mas assim, na minha cabeça era tudo a maior coincidência, nada planejado. E aí foi todo mundo saindo antes de mim. E eu falei assim, beleza, vou lá, enquanto depois volto, vai estar todo mundo aqui. Nunca ia pensar que ia acontecer uma coisa dessa. Não passou na minha cabeça. Mas agora, ver o meu voo no shopping, ali foi a virada. Ali foi a virada. Eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo, porque isso aqui é um evento que não acontece, assim. Viu que a ligação de casamento é total. É isso. Gente, e depois Teve foi depois pior. ainda. Nossa, teve um after? Depois. Não sei se você lembra do VRFacts. Sim. Que assim, na época tava bombando. Sim. Era um canal muito conhecido. Isso. Eles postaram um vídeo amador de alguém que filmou lá. O Davi, meu primo. Ah, Meu primo filmou no verdade. celular, postou Alguém. no YouTube. Postou, Postou no YouTube e aí o pessoal começou a pegar, cara. vários vídeos, na verdade. Viralizou. Viralizou o negócio. E aí as pessoas começaram. Deve ter matéria, né? Tipo, se pesquisar Sim. agora. Pesquisei, galera. Pesquisas, vocês vão Tem achar. na Rio Sul. Aí, ó. Tem uma matéria da Rio Sul. Não, tá bom, chega. Não dá muito. Mas acabou não dá muito caminho, não. Mas aí aconteceu isso. O vídeo começou a viralizar, o VRFacts compartilhou. E aí nisso começou a rodar. O vídeo começou a O acontecer. pessoal foi sabendo quem Foi é. sabendo. E aí a TV Rio Sul entrou em contato com a gente. Pra poder fazer uma matéria a respeito. Foram lá na minha casa, lá na casa dos meus avós, para poder encontrar com a gente para falar a respeito. Segunda-feira estávamos lá, belíssimos, na TV Rio Sul, entendeu? Falando sobre o tal do pedido do casamento. E aí, nisso, começou a repercutir ainda mais. Só que quanto mais as pessoas quando vocês acharam que tava baixando... Até então, eu aceitei fazer a matéria, porque, pô, tava engraçado até então, né? Foi de uma semana para outra isso tudo. Só que aí começou e você também ainda estava assimilando, não sei. Até o gente, eu tava noiva, isso era muito diferente. Você não esperava esse... Não esperava tanto assim, não. Desse jeito, não. Você sabia que ia rolar um burburinho. Sim, ia ficar legal, tal, mas nossa, mas começou tanto. a ficar tão grande. O Rafael achava o máximo. As pessoas compartilhavam, eu ia lá, curtia. E a Isabela, e ele meu Deus do céu, para com Aí isso. eu comecei a falar, não vai compartilhar mais, chega. Não compartilha, apaga isso. Não comenta, não curte. Pra ver se abaixava a bola, porque eu não tava aguentando mais. O hype ali, né? Nossa, olha, 3 anos depois as pessoas ainda reconheciam a gente na rua. Na verdade, Caraca, assim, 3 anos até depois, hoje não. ainda, Até hoje, porque Sério, lá cara? no trabalho mesmo, as pessoas já me pararam perguntando, você que é a menina do shopping? Caraca. A menina do shopping. A menina do shopping. Que ano foi isso? Do shopping. 2017. 17, foi 18 a gente casou. É isso mesmo, 2017. 17. Cara, foi uma vez a gente teve em Pinheiral pra poder. A gente casou em 2017, né? Não, a gente casou. Eu morava em Resende, então por isso que eu não devo ter pego um pouco Nossa, desse. E cara, trabalhava lá também. A gente, uma vez a gente fomos foi em Pinheiral. Fazer um ensaio fotográfico em Pinheiral. Como a gente tava adiantado, a gente falou assim, vamos passar ali na padaria rapidinho pra comprar um negócio pra gente comer. Rafael foi. Eu fiquei no carro. A vida de influencer, né? Gente, a gente ganhou coisas com isso, tá? Aí, maneiro, aí, viu? Tem os a gente louros ganhou também. jantar, a gente ganhou jantar. Eu passei a gostar disso daí, porque a gente ganhou um jantar, depois que a gente participou de um quadro. A gente participou do quadro de 30 anos do TV Rio Sul. Pô, maneiro. Do Cider Shopping, 30 anos. Pô, é lógico, todo evento o shopping tem que chamar vocês. Cara, a gente participou. Mas aí nessa de Pinheiral foi engraçado. Dia a dos gente namorados, tava dentro. dia, sei lá o que, tem que chamar vocês Dois pra 30 campanha. anos do coisa. Aí eles pegaram 5 casos que aconteceram no Cider Shopping e eles fizeram uma matéria. A gente participou, cara. Foi legal, foi Posso legal. só fazer um adendo? Não sei Lógico. depois se vai querer colocar ou não. Mas eu entrei em contato com o Cider Shop e eles não liberaram pra fazer o pedido de casamento lá.
Aí depois, se quiser, eu Polêmico. vou postar. Não, já, lógico que vai ser postado. Porque eu mandei e-mail. Ou e não seja, respondeu. você que quer pedir casamento, vá ao Cine Shopping. Depois, Mas inclusive, todas depois rolaram os pedidos lá no Cider que a gente ficou Foi, sabendo. rolaram depois. Rolou depois. Pra Mas aí- felicidade do shopping, pelo jeito. Pra felicidade do shopping. Porque Agora a gente tem o Parque Sul também. Aí, ó. agora tem muitas opções. Mas aí a gente tava lá em Imperial, o Rafael foi lá comprar um negócio. Quando ele viu que o pessoal tava muito burburinho lá dentro do balcão. Ele não tava entendendo por quê. Depois chega a menina pra entregar acho que pão de queijo, não lembro o que você Foi, pediu. pão de Pão de queijo pra ele e falou assim: foi você que fez o pedido lá Lá no no shopping? Cara, Lá no como que Cider, reconhecia, porque né, ela cara? reconhecia. Porque assim, a cara. filmagem da época não devia ser a top. Não, É que teve não, a foi TV Rio celular. Sul depois. Depois passou na TV Sul. TV, né? É, Não, aí mas assim, facilitou. a filmagem que a gente fez profissional, ela foi sair depois. Então, Sim, tipo assim, o que e era de rolou vocês. Sim. era nosso. Então, assim, o que rolou mesmo foi tudo celular, foi Tudo tudo celular, foto, Que vídeo. é assim que viraliza, né? Com certeza. Exatamente. Nossa, foi muito engraçado, assim, foi muito engraçado. Né, sou uma pessoa um pouco mais discreta, então eu não gostava dessa exposição, das pessoas me reconhecerem na rua. Depois que eu comecei a ganhar coisas com isso, aí eu passei a ver né? com outros A parte olhos. Aí eu falei boa. assim, bom, que bom, pelo menos a exposição teve um lado, Sim, entendeu? sim. Mas assim, eu tento manter isso. Ó, A gente Ó, fez até uma... mas não tinha como eu não falar disso, gente. A gente participou de uma propaganda Foi até da engraçado. Ceplan Ah, é? Participamos do Sério, programa, pô, não sei aí, como, ó. mas- Foi top. sobre o pedido, isso. Mas enfim, assim, de vez em quando a gente faz umas participações de leve, a gente aceita. Mas agora agora já é mais contido, hoje já é uma exposição mais aceitável. Mas Na marcas- época foi difícil. Estamos aqui. Estão aí, ó, aceitando troca de aproveitem. serviço. Cara, eu quero agradecer. Tem muito assunto que eu quero falar ainda. Mas já chegamos a mais de 1 hora de podcast. Nossos equipamentos choram, coitados. Eu já quero marcar uma parte 2, que tem muita coisa que eu quero bastante coisa, conversar né? ainda. Quero agradecer a vinda de vocês. Mas tem uma coisa que a gente faz em todo podcast que eu não avisei, é meio que surpresa mesmo, né? Calma, relaxa, Isa. Que a gente pede uma indicação para que vocês indiquem alguém para participar do podcast também. Pode ser mais de uma pessoa. Se não lembrar de ninguém, depois me manda pelo privado ali, manda no WhatsApp, não tem problema. Renato, e o Renato tem um tema. Quem não conhece o Renato? É, A gente deixa exatamente. essa pergunta. A gente se entendeu? pergunta isso todos os dias. Quem não conhece o Renato? Entendeu? O Renato é uma boa participação. Cara, eu tô brincando, Renato, você nem se vai colocar isso. Eu tô brincando, Não, e Renato, Thaís, não corta tá? essas coisas não. Você nem se vai colocar. Mas o Renato, ele tem uma história muito bacana de vida também. Ele trabalha com teatro há muito tempo, missionário. Sim. Então, assim... ele Futuro também inimigos tem do Dodói. Futuro Inimigos do Dodói. Então, Sim. ele realmente... a história deles é bem bacana. Não sei se ele vai... Aí eu falo aqui. Não sei se ele vai querer compartilhar essa parte, mas foi assim que ele conheceu a esposa dele. Então, assim, tem realmente Essa parte uma eu posso história... colocar? Ou essa parte eu corto? Eu não sei. Eu acho que ele... Não, essa parte pode. Essa parte pode. Eu Eu vou não sei botar se- todo esse rolê aqui. então tá, Toda pode. essa conversa aqui. Mas ele tem uma história muito legal. Mas agora você vai cortar esse pedacinho, porque eu tenho que pensar em alguém aqui. Peraí, pra uma outra pessoa pra indicar. Não, se quiser, manda depois também, não tem problema não. Tá. Amigo, pode Gente, anotar tá. também, Rafael, se tiver algum amigo conhecido. Tá, alguém com uma Essa história câmera bem tá legal. pensando, É até bom que vocês têm tempo pra pensar e vocês olham pra ela. Não, Se o e- Xará não, Ela tivesse aqui... esquenta. A gente tem um amigo que ele foi pro Iraque fazer um trabalho lá e ele tem muita história, assim, sobre as crianças lá, como que é a vida lá. É outro Também mundo, assim, pra outro- gente total. aqui, né? Outro mundo, Completamente totalmente. diferente. Mas ele não tá aqui, ele ainda tá pra lá. Como que é o nome dele? Tiago Charaba. Então, Thiago e Renato, ó, estão mais que convidados, hein? Se vocês lembrarem de mais gente, não tem problema. Eu vou até revelar algo que eu tentei fazer. Antes da nossa gravação, eu mandei uma mensagem pro Renato. Falei, cara, você que conhece Elisama Mateu, manda uma pergunta. Ele não viu. Ele não viu mesmo, que o dele aparece azulzinho. vacilou. Eu tava na esperança de falar, mas eu deixei bem claro. Eu vou avisar quem fez a pergunta. Eu já até sabia, eu já até imagino qual pergunta que queria fazer, né? Pior que eu não faço nem ideia. Depois Nosso casamento. Então, ele ia perguntar. Com uma zoeira que certeza ele ia aconteceu no falar. nosso então pergunta casamento. por eles, então. O que aconteceu É, nesse casamento? Aconteceu que É, meu marido, cheio de pois é. surpresas, ele Foi inventar? inventou de cantar, entendeu? E na frente de 300 pessoas. Assim, eu já entendeu? tenho costume, né? Que eu participo do Ministério de Louvor da nossa igreja. Aham. Mas um lugar Só que, cara, como um quando você junta- casamento, Né? Nervosismo. O seu casamento, né? Vários familiares que você já, tinha tempo que você não via, que tá Aham. ali, várias pessoas. Pô, a minha fisioterapeuta, né, que participou da minha vida inteira, também tava lá com o marido, né, e tal.
Então, pô, você é um misto de história né, e tal. Aí, Aí, pô... no final das contas, errou muito. E aí Errou gerou umas muito, fotos muito, engraçadas. Aí os amigos lembram até hoje. Que Renato, bom, João figurinha. Paulo. Figurinhas. Renato e Gerou João Paulo até figurinhas. hoje. Não, e tem figurinhas Tem mesmo. muitas figurinhas, o momento foi muito engraçado. Que bom que ele é uma pessoa muito querida, porque senão, puxei com o tom certeza, ele seria errado. um meme Cancelaria na maravilhoso, hora ele seria ali. cancelado na internet. Eu entrei no tom errado, tentei minhas- acertar, não foi. As minhas caras e Mas bocas casamento nas a gente fotos, entende, né? mas Tem a gente, nível. né, a gente teve na frente das E a câmeras. cara da mas Isabela. a gente entendeu. Foi inventar, né? Agora vai. Teve um Agora momento sim, que né? ele deu uma errada, que ele quis parar, eu falei assim, vai, Vai até o final, continua. né? Gente, lá na frente, eu falei assim, vai, continua, você inventou moda. Gente, quero agradecer muito o presente de vocês. Eu já quero marcar uma parte 2, que tem muita coisa que eu quero falar. Muito obrigado pela vinda. Então, galera, quer deixar um último recado ou quer alguma coisa? A gente quer agradecer Agradecer também o pela convite. participação e pelo convite aí. E é um grande prazer estar aí junto. Né? E a fotografia é isso daí. Fotografia gera memórias e que são memórias eternas, não tem como. A gente ama. É isso. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau.